O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Provai e vede quão suave é o 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 Senhor. A quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo nos ajuda a reafirmar o nosso compromisso como cristão batizado, como leigo ou como ministro também ordenado. A Igreja, com a sua riqueza e a sua diversidade em carisma, faz com que tudo isto possa ser oferecido pelo bem de todos. O desafio que Jesus propõe àqueles que queriam seguir Ele não era tão fácil, porque até mesmo a mentalidade do povo daquela época era diferente. Eles tiveram a dificuldade em passar de um teocentrismo, de uma crença em um único Deus, para depois começar a acreditar neste Deus revelado, manifestado na pessoa de Jesus, um cristocentrismo, porém não desvinculado do eterno Deus, mas sim a continuação, a perpetuação do mistério da salvação que se manifestou através do Verbo encarnado. E quando Jesus começa a manifestar o projeto do Pai, o projeto do reino de Deus, sendo ele este projeto, esta mensagem, este anúncio, ele mesmo o conteúdo da própria mensagem, o Verbo encarnado. E até mesmo os próprios discípulos, aqueles que já tinham uma caminhada com o Mestre, por vez tiveram dúvida, porque as palavras eram duras. Quando Jesus começou a manifestar a eles como este Jesus eucarístico, este Jesus que foi capaz de doar a sua própria carne, o seu próprio sangue. E nem todos compreenderam.
Muitos responderam: esta palavra é dura demais. Como é que eu vou receber a carne de um ser como alimento? Estaria entrando no âmbito do canibalismo. Digamos, esta era a mentalidade também desta época. Mas Jesus não estava tratando desta situação, desta realidade, mas sim do seu corpo místico, que muito mais, como uma realidade palpável, material, existe algo transcendental, algo místico, que é o seu próprio corpo. Hoje nós olhamos para a Eucaristia, conseguimos perceber Jesus presente mediante os olhos da fé, que toca o nosso coração e nos faz crer que é Jesus. E é de fato Jesus, que continua em nosso meio. Então muitos daqueles que seguiam Jesus começou a deixar o Mestre por não aceitar esta verdade. E Jesus, se voltando também para os discípulos, pergunta: vós também quereis ir embora? Quantas e quantas vezes em nossa vida, em nossa missão, em nossa vocação, nós também queremos recuar. Não queremos dar continuidade no projeto de Deus por ser difícil, por ter perseguições, tantas outras realidades, situações que acabam que tirando nossas forças. Mas é neste momento crucial da nossa vida e oportunidade para o fortalecimento da nossa fé, em responder como Pedro: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Em outros momentos, nos encontramos desorientados, a quem seguir, a que caminho trilhar, e mediante a dúvida, precisamos ter sabedoria, discernimento, para seguir aquele caminho que nos leva à salvação, ou ainda, o próprio caminho que é salvação, que é Jesus. A quem iremos, Senhor? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, em outro momento, disse a seus discípulos: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é este caminho. Não adianta buscarmos outras vias, outros caminhos, outros meios para chegar à salvação, senão na condição de seguir o verdadeiro caminho, de seguir o mistério da cruz que nos leva à glorificação. E é a partir daí que a nossa vocação, a nossa missão enquanto os filhos de Deus, enquanto igreja, torna-se sólida. Pois a gente acaba que, tirando as máscaras que muitas das vezes nos impedem. Não me refiro desta máscara facial que nós estamos utilizando por conta da pandemia, mas daquela da nossa alma, do nosso espírito, que nos impede a nos apresentarmos diante de Deus com o coração claro, exposto, serviçal, que quer também contribuir com o reino de Deus, que quer se sentir parte deste reino também. É certo que o reino é de Deus, o próprio Jesus Cristo é este reino, mas Ele quis que nós também pertencêssemos ao mesmo. Ele na condição de videira e nós como os ramos. Ele na condição de cabeça da igreja, deste corpo místico que é a igreja, e nós assim como seus membros, como pedras vivas deste edifício espiritual, muito mais do que físico. E falando desta realidade de confirmação da nossa fé, reafirmação do nosso compromisso,
é que Josué, na Assembleia de Siquém, reunindo todas as tribos, quer saber daquele povo em que Moisés conduziu pelo deserto e que, chegando na terra prometida, com tantos desafios, com tantas lutas, porque o reino de Deus é isto, é luta também. Precisamos conquistar, embora que Jesus já tenha conquistado para nós, mas não descarta o nosso esforço, a nossa ação, o nosso querer fazer também. E Josué pergunta àquela multidão, pertencentes às tribos, e de modo especial, a tribo de Israel, a quem vocês querem seguir ou servir? Aos deuses, na qual, antes de Deus se revelar como único e verdadeiro, vocês seguiam? Ou vocês querem servir aquele que vos tirou da escravidão, aquele que vos salvou das garras do faraó? E mediante ao questionamento de Josué, o povo responde que quer servir ao Senhor, a este Deus que havia libertado da escravidão do Egito. O que é mais interessante que Josué, ele diz, digamos em outras palavras, eu servirei ao Senhor, e não somente servirei ao Senhor, mas a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pudera, meus amados irmãos e irmãs, também hoje reafirmarmos o nosso compromisso serviçal, caritativo, oblativo ao projeto de Deus e nos comprometer também com a nossa casa. A minha casa precisa ser a extensão da experiência do amor de Deus. A nossa casa, além de santuário, é também igreja doméstica. A experiência com que eu faço de Jesus na igreja, enquanto templo, enquanto edifício espiritual, precisa ser continuada também em nosso lar, também em nossa casa. Ensinar aos nossos filhos, repassar os valores cristãos para que cresçam como leigos, como leigas, servindo a igreja e a sociedade, sendo sal da terra e luz para o mundo. A quem iremos, Senhor? Este é um questionamento que, ao decorrer do dia, precisamos fazer e, ao mesmo tempo, reconhecer que somente Deus é que tem palavras de vida eterna. A palavra de Deus, ao sair da sua boca, e quando encontra um solo fértil, esta palavra, que é semente, ela encontra abrigo, ela germina, ela cresce, e se for cultivada, com certeza, irá dar frutos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na segunda leitura, São Paulo já faz esta exortação na vida dos casais. Eu preciso ver a minha esposa assim como Cristo vê a sua igreja, santa, pura, talvez não de corpo, mas de espírito. Uma alma pura é aquela alma que é capaz de perceber e sentir a presença de Deus, de se tornar ocasião também de santidade para outros. A submissão da esposa ao seu marido não pode ser vista como uma realidade de escravidão. Tampouco o esposo jamais pode ver a sua esposa como uma escrava, mas sim como alguém que serve, na qual os dois precisam se entenderem e compreenderem que um deve servir ao outro na liberdade. A Virgem Maria, ela se sentia
escrava, serva, porém, não aquela que fez a experiência da escravidão puramente dita, sem ter a liberdade. Maria foi livre. Ela serviu porque se sentia livre, porque ela se sentia amada. E não pode ser diferente na vida dos nossos casais, na vida dos nossos irmãos, na minha relação, seja com a igreja, mas também na vida conjugal. Que Deus nos dê esta graça neste dia, do questionamento a quem iremos, Senhor, mas ao mesmo tempo de uma resposta positiva, verdadeira. Somente Tu tens palavra de vida eterna. E louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.